Hoje nós falaremos sobre a diáspora africana. O que é diáspora? Essa palavra significa dispersão. É um deslocamento, forçado ou não, de um povo de sua região. Normalmente, ouvimos a palavra diáspora relacionada ao povo judeu e à diáspora judaica, que aconteceu na época de Abraão. Os povos que passam por uma dispersão tentam manter as tradições de seu povo e, através dos relatos dos antepassados, mantêm a sua cultura e criam novos hábitos. Com o povo africano, aconteceu um processo semelhante. No início, alguns grupos mudavam para a Ásia e a Europa em busca de melhores condições de vida. Mas a diáspora aconteceu em grande quantidade para a América, com o tráfico de pessoas. No início do século XVI, com a implantação da economia açucareira nas colônias da América, foi necessária mão de obra para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. A princípio, os colonizadores tentaram escravizar os povos nativos. Porém, os indígenas não tinham resistência física para o trabalho nos engenhos e facilmente morriam com as doenças do homem branco. Além de que, as suas crenças não aceitavam o trabalho para acumular riquezas. Então, muitas vezes eles fugiam daquele trabalho, além de morrer pelas doenças, então rapidamente foram dizimados. Então, os colonizadores encontraram na África uma fonte de mão de obra barata, entre aspas. Porque não era uma coisa barata você tirar uma pessoa de sua terra, tirar a liberdade, a cultura e todos os costumes daquela pessoa e levar ela para trabalhar forçada em uma terra distante. Estima-se que o Brasil recebeu cerca de 6 milhões de escravos traficados. E esse número representa 40% de um total de 15 milhões de africanos trazidos à América. Como apresentado no documentário Brasil, uma história inconveniente, a maior parte dos escravos traficados era vendida no Brasil. Devido às condições precárias de vida, eles tinham uma expectativa de vida de no máximo 7 anos, e que, dependendo do engenho que ele era forçado a trabalhar, essa expectativa era menor ainda. Alguns senhores de engenho eram cruéis. Eles não davam alimento suficiente, impunham castigos físicos e exigiam até 18 horas de trabalho. Muitos escravos tentavam fugir e acabavam mortos. No artigo Escravidão, Mortalidade e Doenças, Notas para o Estudo das Dimensões da Diáspora Africana no Brasil, a autora Kate Barbosa dá ênfase às causas da mortalidade dos escravos no Brasil. Muitos morriam dentro dos navios, ainda no caminho, pois os navios tumbeiros eram um ambiente insalubre, propício para doenças. Quem morria no caminho tinha seu corpo jogado ao mar. Ao chegar no Brasil, os africanos eram comercializados nos centros urbanos. Os escravos que permaneciam nas cidades viviam em condições miseráveis, criando um ambiente propício para as doenças infecto-contagiosas. Na zona rural, acontecia o mesmo. As condições exaustivas de trabalho e a má alimentação favoreciam o surgimento de doenças. Tanto que, no registro desses artigos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde foi feita essa pesquisa, a maior causa de morte entre os escravos eram as doenças, principalmente a varíola, que era uma doença que estava muito disseminada na época. Comparando o vídeo e o artigo, podemos ver que a vida dos escravos era sofrida e eles facilmente eram substituídos, movimentando o comércio de pessoas, pois se um escravo morria, era fácil comprar outro escravo. Eles eram vendidos nas cidades como mercadorias. Então, o tráfico de pessoas durou mais de 300 anos e o fim dele deixou consequências que ainda hoje são sentidas na pele das pessoas negras, porque o fim da escravidão deixou uma grande falta de oportunidades e uma grande desigualdade social. O preconceito contra as pessoas negras e os costumes de origem africanas é presente em nossa sociedade e deve ser combatido.